O pobre Titanic não consegue se recuperar. Depois de ter sido destruído uma vez, agora está passando por seu segundo desmoronamento no fundo do mar. Os especialistas acreditam que não haverá mais nenhum sinal dele até 2050. Recentemente, os cientistas organizaram uma nova expedição ao Titanic. As viagens emocionantes aconteceram em 2021 e 2022. Eles estudaram a arqueologia do naufrágio, mapearam-no e tiraram incríveis 8.000 imagens. E descobriram que as forças oceânicas estavam consumindo o Titanic muito mais rapidamente do que muitos outros navios. Enquanto isso, há alguns navios que estão debaixo d'água há séculos e estão bem. Por que isso acontece? Primeiro, como qualquer outro navio naufragado, o Titanic está sucumbindo lentamente à pressão e à água salgada. Partes do convés já desmoronaram. A banheira do capitão Smith está cheia de detritos porque o teto caiu sobre ela. A porta do quarto dos oficiais também começou a se desintegrar. A proa ainda está se mantendo, enterrada a 18 metros na lama, como há 25 anos. Mas ela também enfrentará um destino inevitável um dia. Certas estruturas do navio poderiam durar muito mais, talvez centenas de anos, como as caldeiras grossas e os motores alternativos. Mas os elementos mais leves, como as grades e a madeira, estão condenados. Um dos principais fatores que podem acelerar loucamente a deterioração são os micróbios famintos. O Titanic está sendo devorado. Na verdade, o Titanic tem seu próprio tipo específico de bactéria chamado Alomonas titanicae. E sim, seu nome vem literalmente do navio. Esse tipo foi descoberto em Rusticles. É assim que se chamam as formações de ferrugem que se assemelham a pingentes de gelo. Eles estavam se alimentando do casco do Titanic e os cientistas os encontraram pela primeira vez em 2010, durante uma expedição ao naufrágio. Esses pequenos animais corroem lentamente o aço. Eles grudam nas superfícies de aço, causando a formação de montes de ferrugem em forma de botão. Esses montes cobrem os destroços do Titanic e as partículas porosas de ferrugem se dissolvem em um pó fino. É como se estivessem tentando transformar o navio em pó. Acrescente a imensa pressão da água, as temperaturas super frias e o sal, daí a rápida decomposição. Mas as bactérias não são o único problema. Há dois fatores principais que determinam quanto tempo um navio naufragado pode durar depois de afundar. O primeiro é o oxigênio, ou melhor, a falta dele. À medida que se desce mais e mais no oceano, os níveis de oxigênio caem significativamente. Surpreendentemente, isso desacelera o processo de decomposição. O oxigênio é muito importante para a vida e, se não houver nenhum, muitos organismos simplesmente não se dão bem. Além disso, alguns processos de decomposição química, como a ferrugem do ferro, requerem oxigênio. É por isso que os navios que afundaram em águas mais rasas e ricas em oxigênio geralmente se deterioram muito mais rápido. O Titanic estava em uma área com baixos níveis de oxigênio e, inicialmente, isso ajudou a preservar melhor sua estrutura, mas depois ele adotou seu próprio tipo de bactéria, como se fosse um animal de estimação. Descobriu-se que essa bactéria adora condições de baixo oxigênio. Quem poderia imaginar? Há um motivo interessante para isso. A maioria dos navios ao longo da história, tanto acima quanto abaixo da água, era feita de madeira. Isso mudou na década de 40, quando ocorreu a Revolução Industrial. As pessoas começaram a fabricar navios com metais, principalmente ferro e aço, como o Titanic. Finalmente, eles começaram a ficar maiores e mais fortes. Além do Titanic, havia também o Lusitânia e outros transatlânticos de luxo. À primeira vista, os navios de metal são muito melhores. Eles duram mais do que os navios de madeira, mesmo debaixo d'água. Ainda que em ferrugem, eles ainda duram dezenas de vezes mais do que os navios de madeira. A madeira em decomposição é como um banquete para animais e micróbios em busca de matéria orgânica para devorar. Assim que o navio de madeira afunda, eles começam a decompô-lo quase que imediatamente. Uma das coisas mais incômodas eram os vermes de navio. Elas receberam esse nome porque continuavam comendo e abrindo buracos nos navios de madeira. Esses vermes podem destruir completamente os destroços do navio em apenas 2 anos. É claro que isso não é um problema para navios de metal, pois o aço e o ferro são muito difíceis de digerir. Portanto, eles duram um bom tempo se afundarem em águas rasas e quentes, sem medo do oxigênio. Mas, curiosamente, isso também funciona ao contrário. Os navios de metal se sentem mal em águas profundas e frias.
Um navio de madeira, se afundado em uma profundidade muito grande, estaria relativamente bem, pois não seria comido por nenhuma criatura. Por exemplo, há pelo menos 60 naufrágios antigos conhecidos no Mar Negro, alguns deles na Grécia Antiga. E eles estão completamente bem. Você pode literalmente ler as gravuras em suas pranchas. Um deles é um navio mercante grego que data de mais de 2040 anos atrás. O leme, os bancos de remo e até mesmo o conteúdo de seu porão permanecem perfeitamente preservados. Agora ele é conhecido como o mais antigo naufrágio intacto. No entanto, em águas profundas e frias, os micróbios, como os que devoram Titã, se alimentam de ferro. Normalmente, eles obtêm esse ferro de aberturas geológicas no fundo do mar, como vulcões submarinos e coisas do gênero. Mas agora, eles também têm os seres humanos para apoiar seu suprimento de alimentos. Tudo isso nos leva ao segundo fator crucial da deterioração: os materiais. Os materiais orgânicos são os grandes perdedores, especialmente quando expostos ao mar aberto. Não apenas por causa dos micróbios, mas também porque são muito mais delicados do que os de cerâmica, vidro, pedra ou origem metálica. Para que a matéria orgânica sobreviva, enterrá-la é geralmente a melhor opção. O problema é que os fósseis enterrados no subsolo estão bem protegidos do oxigênio e das bactérias que mais contribuem para a decomposição. Veja, por exemplo, o Mary Rose, um navio Tudor que afundou no século XVI perto da Inglaterra. Muitas de suas estruturas de madeira e artefatos foram bem preservados, tudo graças ao fato de terem sido enterrados na lama. Ou o navio do Ouro. Esse navio afundou na costa do norte da Califórnia em 1857. Ele continha uma grande quantidade de tesouros, daí o nome. Em 1991, um casal de mergulhadores se deparou com um achado maluco, um par de calças de trabalho desse navio. A calça tem 150 anos, mas sobreviveu porque estava em um baú de couro enterrado e lacrado no Ship of Gold, de modo que nenhum oxigênio ou micróbio poderia chegar até ela. O proprietário da calça, John Dement, sobreviveu ao naufrágio, mas todo o seu equipamento afundou. A calça redescoberta foi arrematada por mais de $100 mil em um leilão em 2022. Mas mesmo que o Titanic venha a se decompor completamente, talvez por volta de 2050 ele terá um destino interessante. Como mencionado, esses naufrágios repousam em profundidades absurdas, entre 2.980 e 6.090 metros. Ali está a planície abissal, um dos lugares mais planos e deprimentemente desolados da Terra. É uma extensão interminável de fundo marinho lamacento. Ocasionalmente, você pode encontrar algumas rochas e pedregulhos aqui e ali. Elas já foram coletadas por geleiras à deriva. As geleiras se transformam em icebergs, como um dos que causaram a catástrofe, e os icebergs deixam cair essas rochas no fundo do mar à medida que derretem. Lugares como esses são assustadores para os humanos, mas para a minúscula vida marinha, eles são incríveis. Essa área vasta e tranquila é o lar de vermes, escavadores e outras criaturas minúsculas, e um de seus lugares favoritos para se desenvolver são os naufrágios ocasionais. O Titanic se tornará seu lar, o chamado Recife Artificial. Mesmo após a decadência, sua estrutura fornecerá um substrato para a vida marinha, como uma estrutura de construção. Esses recifes artificiais criam pequenos e inesperados bolsões de vida em desertos subaquáticos. Os corais adoram crescer em destroços, e isso cria uma estrutura para que as criaturas pequenas se escondam e se aninhem. O Titanic já está se transformando em um lugar vibrante, cheio de corais e pequenos animais. As imagens mostram uma incrível variedade de vida: camarões, lagostas atarracadas e até mesmo curiosos peixes de cauda de rato navegando pelo local. Como um recife, o Titanic continuará a prosperar nos próximos séculos. Os pesquisadores estão animados com a possibilidade de revisitar o Titanic no futuro. Eles usarão sonar avançado e tecnologia de varredura a laser para inspecionar o local do naufrágio e capturar algumas fotos de alta qualidade para uma melhor compreensão das condições do Titanic. Eles também estão curiosos para saber como os corais crescem em navios naufragados em comparação com outras características subaquáticas, como recifes vulcânicos. Tudo isso será útil para a biologia marinha e o setor de construção naval. Todos nós choramos ao assistir a despedida emocionante de Jack e Rose do Titanic. Ops, spoiler, desculpe. Mas as histórias da vida real sobre o naufrágio do famoso navio não foram menos comoventes.
Joseph LaRoche nasceu em 1886 no Haiti em uma família rica. Ele estava crescendo sem pai, mas sua mãe era uma mulher autodidata e uma comerciante respeitada. Seu tio era o chefe de seu país. Joseph era fluente em francês, crioulo e inglês. Aos 15 anos de idade, percebeu que queria se tornar um engenheiro. Não havia escolas de engenharia no Haiti, então ele se mudou para a França para estudar. A viagem durou incríveis 83 dias. Ainda em seus anos de estudante, Joseph conheceu Juliette em um subúrbio de Paris por meio de um mentor. Eles logo se tornaram amigos e, em seguida, o relacionamento se transformou em algo maior. O casal decidiu se casar. Havia apenas um problema. Joseph não conseguia encontrar um emprego qualificado e bem remunerado, mesmo depois de concluir seus estudos, devido à discriminação racial. O jovem inteligente percebeu que poderia fazer melhor. Além disso, ele precisava sustentar sua família que estava crescendo. Seu terceiro filho estava a caminho. Seu tio no Haiti prometeu que ajudaria Joseph a conseguir um emprego como professor de matemática. Sua mãe ficou muito feliz com o fato de que seu filho e sua família estariam vivendo no Haiti. Ela comprou para eles passagens de primeira classe para o transatlântico francês La France, como um presente de reencontro. Mas esse transatlântico tinha regras muito estranhas que separavam os pais de seus filhos para as refeições. Os LaRoche não queriam deixar seus filhos e fazê-los sentir-se tristes em uma viagem pelo oceano. Assim, decidiram trocar suas passagens de primeira classe para o La France por passagens de segunda classe para a viagem inaugural do RMS Titanic. O Titanic estava na moda e não separava as famílias, então parecia ser um ótimo negócio. Eles planejavam trocar para outro navio em Nova York, que os levaria diretamente para seu destino final no Haiti. A família embarcou no Titanic em 10 de abril de 1912, em Cherbourg. Eles tiveram 3 dias para aproveitar as luxuosas cabines, um salão de jantar, uma biblioteca e 3 decks de passeio ao ar livre disponíveis para os passageiros da segunda classe. Juliette enviou uma carta para seu pai da parada final do Titanic em Queenstown, na Irlanda. Ela disse que eles estavam mais do que satisfeitos com as acomodações. Eles tinham 2 beliches em sua cabine e um sofá que se convertia em uma cama para os membros mais jovens da família. A família fez amizade com alguns passageiros simpáticos de Paris. Ela achava que eles eram os únicos franceses a bordo e, por isso, sentavam-se juntos para as refeições. Juliette mencionou que todos passaram algum tempo juntos no convés do transatlântico. Ela também escreveu que as pessoas a bordo eram amigáveis, embora algumas fontes digam que a família passou por muitos olhares maldosos, fofocas e comentários. Na noite de 14 de abril, sua emocionante viagem chegou a um fim abrupto. Embora os operadores do Titanic tivessem recebido avisos de navios próximos sobre o gelo à deriva, o transatlântico continuou a avançar a todo vapor. Eram cerca de 11h40 da noite quando o casco do Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 595 quilômetros da costa de Newfoundland. O navio, praticamente inafundável, estava seriamente subequipado em relação aos botes salva-vidas, suficientes apenas para cerca de metade de seus 2.200 passageiros. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, estava longe demais para ajudar. Um comissário de bordo acordou a família LaRoche e os levou para os botes salva-vidas, como Juliette se lembrou mais tarde. Ela não falava inglês, então tudo o que estava acontecendo parecia ainda mais assustador para ela. Um pouco depois da meia-noite, a tripulação recebeu a ordem de dar prioridade a mulheres e crianças ao embarcar nos botes salva-vidas. Mais tarde, Juliette se lembrou de que havia começado um pânico terrível, pois as pessoas estavam se empurrando para conseguir o assento desejado. Em algum momento, ela sentiu que eles haviam puxado sua filha mais velha e a jogaram no abismo. Um momento depois, ela se juntou a sua Simone no mesmo vazio. Assim, a grávida Juliette e suas 2 filhas conseguiram vagas no bote salva-vidas 14, mas tiveram que se despedir de Joseph quando o bote estava sendo baixado no mar. Ele enrolou seu casaco em Juliette, dizendo que ela precisaria dele, e prometeu entrar em outro bote salva-vidas e ver toda a família novamente em Nova York. Joseph LaRoche, de 25 anos, não conseguiu manter sua palavra. Em poucas horas, o Titanic afundou, tirando a vida de quase 1.500 pessoas. Joseph era uma delas. Juliette e as meninas estavam entre os 700 sobreviventes que foram resgatados pelo navio Carpathia da Cunard várias horas depois. Quando chegaram a Nova York, procuraram entre multidões de pessoas na esperança de ver Joseph novamente. Quando ficou óbvio que não o encontrariam, era hora de decidirem o que fazer e para onde ir.
Sem nenhum conhecimento de inglês ou dinheiro que havia sido levado com o navio, Juliette conseguiu sobreviver na América por apenas 3 semanas e depois não teve outra escolha a não ser voltar para a França. O tio de Joseph não podia mais ajudá-los, pois outros haviam tirado sua vida 4 meses após a tragédia do Titanic. Em dezembro de 1912, Juliette deu à luz um filho, a quem deu o nome de Joseph em homenagem ao pai. Pelo resto de sua vida, ela não conseguiu superar a perda de seu amado marido. É por isso que ela não gostava de falar sobre o que havia acontecido no Titanic e disse a seus filhos para não mencionarem o fato. Em 1955, um membro da Titanic Historical Society entrevistou Louise. Ela era a última criança La Roche que restava e a última sobrevivente francesa do naufrágio. Foi quando o mundo ouviu pela primeira vez sobre essa história de partir o coração. Ela inspirou algumas peças de teatro e artigos, mas nunca recebeu a mesma atenção que as histórias de outros passageiros. Você provavelmente se lembra do casal de idosos afundando juntos em sua cama no Titanic. Ele foi inspirado por Isidore e Ida Strauss. Ambos nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. Isidore iniciou um negócio de louças e porcelanas com seu irmão, que se transformou no departamento de vidros da Macy's e os fez multimilionários. Isidore e Ida eram conhecidos em Nova York não apenas por sua riqueza e caridade, mas também por seu amor e devoção um ao outro. Em 1912, o casal decidiu fugir do inverno de Nova York e rumou para a Europa. Naquela época, eles já estavam casados há 40 anos. No início de abril, chegou a hora de embarcarem de volta para Nova York. Normalmente, viajavam em enormes transatlânticos alemães, mas naquela época não conseguiram resistir ao entusiasmo de todos que falavam sobre o novo transatlântico de luxo, o RMS Titanic. Foi assim que eles acabaram em uma das suítes privativas de primeira classe no topo do navio. O casal Strauss passava as noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão repleto de móveis sofisticados e painéis de madeira caros. Na noite de 14 de abril, eles sentiram um leve tremor, saíram de sua suíte particular e aguardaram as instruções da tripulação. Eles disseram aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Mas o navio estava afundando. O casal Strauss estava ao lado do bote salva-vidas 8. O Sr. Strauss, que tinha 67 anos na época, recebeu a oferta de um assento com sua esposa devido à sua idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher. Ele queria esperar e garantir que nenhuma mulher ou criança fosse deixada para trás. Ellen Bird, empregada de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas Ida lhe disse para ir. Ela tomou a difícil decisão de não deixar seu marido no navio que estava afundando. Ida tirou seu belo casaco de pele e o entregou à sua empregada, dizendo que não precisaria mais dele. Isidore não conseguiu convencê-la a se salvar, então eles ficaram juntos até o fim. Mais tarde, alguns dos passageiros sobreviventes da primeira classe se lembraram de ter visto o casal em pé pacificamente no convés, de mãos dadas, apenas esperando. É dia 10 de abril de 1912, um dia ensolarado de primavera. Você é um dos passageiros de primeira classe a bordo do Titanic, no momento em que o navio está prestes a partir de Southampton. Imagine a emoção de todos, o ar fresco da primavera, os sons do mar. Você está passeando pelo deck mais alto do Titanic quando vê vários botes salva-vidas. Ao começar a contar os barcos, lembra-se da capacidade do navio, um pouco mais de 3.000 pessoas. Espere, mas há botes salva-vidas suficientes para todos a bordo? Vamos analisar os números. O Titanic poderia transportar um total necessário de 64 botes salva-vidas, número que facilmente teria ajudado a salvar todos os passageiros a bordo. O projetista-chefe Alexander Carlisle planejava equipar o navio com 48 botes salva-vidas, mas o Titanic acabou ficando com apenas 20. O fato de esse número de botes não ser suficiente para todos os passageiros não era algo ilegal na época. Isso ocorreu porque o número de botes salva-vidas necessários era calculado com base na tonelagem de um navio, não na capacidade de passageiros dele. Falando no Titanic, esse número de botes foi escolhido por razões estéticas, para fazer com que os convéses parecessem menos lotados para os passageiros da elite e de classe alta do navio. Depois que a decisão final sobre os botes salva-vidas foi tomada, Carlisle deixou o emprego.
Os passeios dos passageiros nos convéses do Titanic eram agradáveis aos olhos, mas, no final, valeram a pena? Em 2012, um século após o naufrágio, novos documentos relacionados à escandalosa falta de botes salva-vidas foram descobertos. Parece que um inspetor de segurança chamado Maurice Clark propôs a adição de pelo menos mais 10 botes salva-vidas 5 horas antes da partida do navio. Mas, como os donos do navio claramente queriam sair na hora, seu pedido foi ignorado. Ele também foi avisado de que, caso não mantivesse isso em segredo, seria demitido. Pensando bem, se os proprietários tivessem seguido o conselho dele, estima-se que mais de 700 pessoas poderiam ter sobrevivido naquela noite. Os 20 botes salva-vidas que você contou, aqueles que realmente chegaram a bordo, poderiam transportar apenas 1/3 dos passageiros, mesmo com capacidade total. Mas, tragicamente, alguns deles foram lançados ao mar com apenas 12 pessoas, quando poderiam facilmente salvar até 65 pessoas cada. Para piorar o desastre, os membros da tripulação do Titanic não foram devidamente treinados no uso do equipamento de lançamento do bote salva-vidas. É por isso que os botes foram lançados lentamente, de forma inadequada e, às vezes, sem a devida supervisão. Dos 20 botes salva-vidas, apenas 18 foram colocados à tona corretamente. Além disso, os passageiros não foram informados sobre as medidas de segurança. Um treinamento para os botes salva-vidas deveria ter ocorrido no dia 14 de abril, mas o capitão acabou cancelando o evento. Um dos muitos mitos que cercam o Titanic e seu fim catastrófico também está relacionado à falta do número necessário de botes salva-vidas. Não havia nenhuma lei marítima na época que dissesse que mulheres e crianças deveriam entrar primeiro nos botes salva-vidas, mas era um costume universalmente aceito em situações como um naufrágio. Pouco depois de o Titanic ter afundado nas águas geladas do Atlântico, rumores começaram a se espalhar. Diziam que alguns homens desesperados recorreram a se vestir de mulher naqueles momentos finais antes da meia-noite de 14 de abril de 1912. Eles queriam um lugar nos botes para ter a chance de salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, há pouca ou nenhuma evidência de que passageiros do sexo masculino do Titanic tenham realmente feito isso. De qualquer forma, o que aconteceu com aqueles 20 botes salva-vidas que estavam a bordo do Titanic depois que o navio atingiu o iceberg? O que sabemos é que todos esses barcos foram lançados entre 00:40 e 2:15, com um total de 718 pessoas a bordo. No momento em que foram resgatados pelo navio RMS Carpathia por volta das 4 horas do mesmo dia, apenas 705 pessoas ainda estavam vivas. A tripulação do RMS Carpathia levou mais de 4 horas e 30 minutos para resgatar todos os passageiros e 13 dos botes salva-vidas. Eram tantos quantos o navio de resgate era autorizado a transportar. O resto dos botes salva-vidas, agora vazios, foi deixado no mar à deriva. Os recuperados foram posteriormente devolvidos à White Star Line, a companhia de navegação britânica que operava o Titanic. Estranhamente, depois de serem devolvidos, eles parecem ter desaparecido dos registros oficiais. A última imagem feita dos 13 botes salva-vidas sobreviventes foi deles sendo carregados no porto de Nova York. Infelizmente, e ironicamente, era onde o Titanic deveria estar no dia 18 de abril de 1912. Os botes salva-vidas tiveram então retiradas suas placas de identificação do Titanic ou quaisquer outras marcas que pudessem ligá-los ao navio. Algumas fontes afirmam que os barcos acabaram sendo destruídos. Mas isso foi realmente a verdade? O destino de um bote salva-vidas em particular tem sido fonte de muito debate. O barco dobrável A, o último a deixar o navio, foi recuperado pela RMS Oceanic um mês após o acidente. Naquela época, ele estava a incríveis 322 quilômetros de distância do local onde o Titanic afundou. Além disso, no barco havia uma aliança de casamento gravada com as palavras Edward to Gerda, um triste presságio para um casal que se perdeu no mar depois de conseguir escapar do naufrágio do Titanic. Mais tarde, identificado como Edward e Gerda Lindell, o casal estava viajando da Suécia para os Estados Unidos de mudança. Alguns relatos afirmam que o Sr. Lindell, de fato, conseguiu chegar ao barco dobrável A, mas sua esposa não teve a mesma sorte. Nenhum dos dois foi visto novamente, e a aliança de casamento acabou sendo enviada para o pai de Gerda.
A recuperação do barco dobrável A foi registrada por fotografias tiradas pela tripulação a bordo do RMS Oceanic e por um relato detalhado e manuscrito de um passageiro. Eles alegaram que o bote salva-vidas parecia mais um pedaço de madeira carregado pelas ondas do que um barco de verdade. O primeiro bote salva-vidas a deixar o Titanic foi o bote salva-vidas número 7. Ele foi apelidado de o bote salva-vidas milionário. Há rumores de que os 12 passageiros a bordo podem ter subornado a tripulação para remar em segurança em vez de permitir que outros saltassem para dentro. Em 2015, alguns dos itens recuperados desse bote salva-vidas, incluindo um menu de almoço, um bilhete e uma carta de um dos passageiros, foram leiloados por até $70 mil por um leiloeiro de Nova York. Logo após a catástrofe do Titanic, tornou-se obrigatório que todos os navios fossem equipados com botes salva-vidas suficientes para transportar todos os passageiros e tripulantes. É mais provável que os botes salva-vidas do Titanic, sendo equipamentos relativamente novos na época, tenham sido reformados para ser usados em outros navios, como o RMS Olympic, que era o irmão mais velho do Titanic. Alguns deles podem ter sido vendidos para coleções particulares ou até mesmo deixados para apodrecer. Afinal, eram vistos como peças de azar, e a maioria das pessoas não estava disposta a usá-los de novo em outros navios. Infelizmente, todas as informações sobre seu paradeiro são difíceis de confirmar agora. Nenhuma declaração oficial dos proprietários dos botes salva-vidas foi dada após o resgate. Mas embora nada pareça ter sobrado dos botes originais, algumas réplicas em tamanho real existem em exposições em museus em Falmouth, Inglaterra e Belfast, na Irlanda do Norte. Um dos poucos botes salva-vidas da White Star Line não pertencia de fato ao Titanic, mas ele tinha uma conexão impressionante com o navio amaldiçoado. Esse barco é o bote salva-vidas 6, restaurado do RMS Oceanic, que ajudou a recuperar o bote salva-vidas dobrável C do Titanic. Dizia-se que ele era de propriedade de um colecionador particular, mas assim como acontece em relação aos botes salva-vidas do Titanic, não sabemos nada sobre sua localização hoje. Quanto às placas de identificação e outras marcas dos botes salva-vidas, a White Star Line parece tê-las guardado. Alguns desses itens foram posteriormente leiloados e vendidos para colecionadores interessados. Até Rick Springfield supostamente comprou uma das placas de identificação. Uma placa de identificação em particular já estava faltando quando os funcionários da White Star Line chegaram aos botes salva-vidas. Era do bote salva-vidas número 8, que havia sido levado por um marinheiro chamado Thomas Jones. Mais tarde, ele presenteou outro sobrevivente do Titanic, a Condessa de Rhodes, com uma carta, reconhecendo o vínculo que eles formaram na noite do naufrágio. Você pode encontrar outros itens semelhantes em exibição em diferentes museus, como no Larne Museum and Art Centre, na Irlanda do Norte, ou no Worcester City Art Gallery and Museum. Alguns especialistas afirmam que mesmo que houvesse mais botes salva-vidas a bordo do Titanic, simplesmente poderia não ter dado tempo suficiente de lançar todos eles, de tão grave que foi o impacto. Muitos pesquisadores dizem que tudo aconteceu tão rapidamente depois que o navio atingiu o iceberg que é surpreendente que tantos passageiros tenham conseguido sobreviver. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre dois submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em dois e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos
pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamuroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar, não as pessoas. Mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4.000 metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada. Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós. Mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou lar de um tipo específico de bactéria, a Alomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem.
e isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente. E como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo, pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg, exceto por um homem, William Thomas Stead. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o Navio a Vapor Naufragou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912 no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e à água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpathia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Stead estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu. Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando o seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia. Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. Mas esta história não foi o único trabalho publicado que previu o desastre. Morgan Robertson foi um autor e ex-capitão de navio que escreveu contos e romances. Seu livro mais notável é O Naufrágio do Titã. Também é conhecido como Futilidade. O livro foi escrito em 1898, 14 anos antes do Titanic. Era uma história fictícia sobre Titã, um transatlântico semelhante ao Titanic, que estava cruzando o Atlântico Norte. Também é uma coincidência que Titã era tão rápido quanto o Titanic e compartilhava muitas outras semelhanças, como o tamanho ou design. O livro o descreve como inafundável e o maior navio a navegar pelo oceano na época, o mesmo que se dizia sobre o Titanic. Outra semelhança estranha foi o número limitado de botes salva-vidas.
A história aconteceu em abril, e foi em abril que o Titanic partiu em sua jornada e atingiu um iceberg. A história do Titã também mencionou que quase ninguém sobreviveu ao acidente horrível. Ao contrário da história de Stead, o protagonista de Robertson teve um caminho diferente. O naufrágio do Titã acontece em algum lugar no meio do livro, então, após o acidente, o personagem principal continuou com a sua vida. O livro foi trazido de volta aos holofotes após o desastre do Titanic. Como alguém poderia descrever os eventos que ocorreriam quase uma década depois com tanta precisão? Muitos começaram a acreditar que Robertson fosse capaz de ver o futuro, mas a realidade era que Robertson sabia como um navio funcionava. Foi fácil para ele escrever o âmago das coisas sem fazer pesquisas. Realisticamente, uma das maiores ameaças para os navios naquela época era atingir um iceberg ou colidir com outros navios. A história seguinte soa um pouco misteriosa. Certa vez, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o avisou para não embarcar no Titanic. Mas quando ele se virou, não tinha ninguém. Enquanto ele continuava andando, a voz falou novamente, mas desta vez foi mais alto e claro. Ele levou o aviso a sério e decidiu cancelar a viagem e voltar para Glasgow, na Escócia, sua cidade natal. Seus avós não ficaram muito felizes em encontrá-lo em casa em vez de estar no Titanic, afinal a passagem era muito cara. Essa decepção logo desapareceu quando souberam que o navio havia atingido um iceberg. John Coffey era membro da tripulação do Titanic, mas decidiu abandonar a viagem quando o navio parou em sua cidade natal em Queenstown, na Irlanda. Sua voz interior lhe disse para sair do navio, e assim o fez. Ele tinha apenas 23 anos na época, e para alguém da sua idade poderia ter sido um grande impulso na carreira e uma oportunidade de crescimento. Apesar da terrível tragédia, ele assinou contrato para trabalhar com o RMS Mauritânia poucos meses após o naufrágio do Titanic. Isso que eu chamo de comprometimento. Algumas informações adicionais foram reveladas sobre o que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic. Os construtores insistiam que o navio era inafundável, mas muitas pessoas mais tarde teorizaram que as chapas de aço do navio eram muito frágeis para a água gelada do Atlântico. Isso pode ter ocasionado que os rebites estourassem, permitindo que a água do oceano se infiltrasse para dentro. Outra teoria é que pode ter havido um incêndio no casco do Titanic que estava acontecendo por 3 semanas antes da viagem. O fogo amoleceu o aço, permitindo que o iceberg o cortasse como uma faca quente cortando manteiga. Algumas fotos de antes do navio partir em sua viagem mostram marcas pretas no casco, que podem ter sido causadas pelo fogo. De qualquer forma, o iceberg teria causado danos significativos, independentemente de um incêndio anterior ou não. Algumas pessoas também culpam aqueles que projetaram o Titanic. O navio foi construído com grandes juntas na parte inferior, que provavelmente quebraram facilmente durante a colisão. Claro, são todas teorias, mas sabemos de fato que o iceberg foi o personagem principal deste drama, e que as obras de Stead e Robertson deveriam ter sido levadas a sério. De qualquer forma, esta deve ser uma lição para o futuro, ajudando a prevenir acidentes trágicos semelhantes. Por sinal, transatlânticos e navio de passageiros não existiriam se não fosse por Thomas Newcomen. Em 1712, ele inventou uma máquina a vapor que era tão forte que era capaz de produzir energia suficiente para alimentar um navio. E um século depois, em 1819, o primeiro navio a vapor atravessou o Oceano Atlântico para Liverpool, no Reino Unido. Ele levou apenas 29 dias para atravessar o oceano. A indústria de navios de passageiros cresceu no início do século XX, facilitando que as pessoas se mudassem para a América ou saíssem de férias. Com o passar das décadas, o uso de aeronaves roubou os holofotes dos navios de passageiros, já que os aviões eram mais rápidos e eficientes. Hoje em dia, é bastante raro que um navio de passageiros colida com alguma coisa em águas abertas. As tecnologias modernas podem detectar qualquer coisa que possa representar uma ameaça e até mesmo prever um clima tempestuoso. Atualmente, os navios de cruzeiro são gigantes em comparação com os da era do Titanic. Os navios modernos podem transportar quase o dobro do número de passageiros e ter comodidades com as quais as pessoas naquela época só podiam sonhar. Atualmente, a maioria dos navios de cruzeiro oferecem opções de vários restaurantes, várias piscinas e salas de jogos para fazer uma pausa. Se você estiver a fim de se divertir, pode assistir a apresentações ao vivo. Não se esqueça do heliporto. Por que não? Não se preocupe se você começar a se sentir mal. Os médicos a bordo estão sempre prontos para ajudar qualquer passageiro necessitado. E esses navios só vão ficar maiores.
Colocar o Titanic e um navio de cruzeiro moderno lado a lado é como comparar um Concorde com um Doberman. Naquela época, o Titanic era o maior e mais avançado navio com o qual alguém poderia sonhar. Então, quem sabe o que o futuro dos navios de cruzeiro pode trazer? Podemos até ter cidades inteiras flutuando por aí. Acho que seria um barco gigante. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários 3 anos e 3.000 pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-serrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante, portanto esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convéses do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa. Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o O de Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável, algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto, deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre. Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipan, enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodoros. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apollo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase vale a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro. E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem?
Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês. Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância. Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturong não só é super fofo, como também cheira a pipoca manteigada. Os binturongs preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturong. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongs conseguem viver sem um micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no sudeste asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro. E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália. O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram o fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein? E, por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geysers, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal. Quando o Titanic começou sua viagem fatídica, ele pesava cerca de 52 mil toneladas. Agora, antes de mais nada, como foi que colocaram isso tudo na água? Passo 1. Pegue toneladas de sabão e gordura natural. Passo 2. Jogue tudo na rampa em frente ao Titanic, como se fosse um super escorregador. Os envolvidos colocaram até graxa em toda a parte externa do navio, para garantir que ele não arranhasse, amassasse ou mesmo abrisse um rasgo. Só assim o Titanic entrou suavemente na água e os trabalhadores e seus donos suspiraram aliviados. Pelo menos essa parte correu bem. Quando a represa de Aswan, no Egito, foi construída, foi preciso limpar uma grande área para o novo lago artificial. Quase 100 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Essa foi a parte fácil. Os engenheiros tinham que tentar mover 2 enormes antigos templos egípcios,
ou os perderiam debaixo d'água para sempre. A solução? Milhares de engenheiros e construtores. Os templos foram construídos em uma montanha, então primeiro foi necessário desmontá-los usando escavadeiras e britadeiras. Em seguida, tiveram que desmontar tudo, como se fosse um projeto gigantesco de Lego. Estátuas, telhados, paredes, esculturas, um lindo kit de Lego. Então partiram os templos em mais de 1000 pequenas partes. Cada um pesava o mesmo que 3 elefantes, mas então, onde juntaram tudo novamente? Na mesma montanha, só que 61 metros mais alto. E consumiu cerca de 300 milhões de dólares em valores atuais. Acho que até os faraós ficariam impressionados. Agora, digamos que você esteja com sede, e então pega um copo d'água. Mas de onde vem essa água? Na Arábia Saudita, da água salgada. Na teoria, é só tirar o sal. Não é nada demais. Mas isso exige um evaporador. A máquina da Arábia Saudita leva água potável para 300 mil pessoas. Nada mal para tanto deserto. O evaporador pesa 5.000 toneladas e é enorme, equivalente a 10 quadras de basquete. Para levá-lo do Vietnã para a Arábia Saudita, foi contratado um navio especial, mas ainda assim era pequeno demais. Depois de aumentar um pouco a embarcação e fazer uma viagem bem sucedida por terra, o evaporador finalmente chegou no Oriente Médio. Aí ficou fácil, foi só pegar 30 reboques e puxar. Muito impressionante, mas a maior coisa que já se transportou na Terra é muito maior. Vamos para a plataforma de produção de gás norueguesa Troll A. Ela pesa mais que o Titanic e é muito mais alta que o Empire State Building. Mas os engenheiros não ficaram com medo, embora tivessem que arrastar a coisa por 193 quilômetros para a costa. Eles engancharam 10 barcos potentes e a puxaram por uma semana. Esse monstro custou $1 bilhão para ser feito, então foi necessário muito cuidado. Os barcos tiveram que puxá-lo em todas as direções para mantê-lo estável, então lentamente percorreram um caminho para o mar. Assim que chegou lá, suas 4 fortes pilastras foram fixadas com tanto concreto que poderiam ser construídas 200 mil casas. Aquela parte do mar pode ficar bastante agitada, então era preciso ter certeza de que a estrutura não iria se mover, e o gás natural pode pegar fogo, mesmo no meio do mar. Você tem que sair da cidade, mas está acostumado com sua casa, sua cozinha grande, lareira aconchegante. Sem problemas. Leve sua casa com você. Cerca de 500 anos atrás, um arquiteto italiano estava construindo o prédio da administração da cidade local, e a torre do sino da igreja ficava no caminho. A solução foi pegar a torre e movê-la. O arquiteto construiu uma moldura de madeira ao redor da torre e a deslocou usando cordas, tijolos e muita força humana. Desde então, muitos edifícios foram transportados, mas o que aconteceu na China mudou tudo. Em 2004, os engenheiros transportaram o edifício Fugang por cerca de 37 metros. Foi o prédio mais pesado já movido, e a operação levou apenas 11 dias. Eles trabalharam dia e noite para fazer isso tão rápido. 10 mil anos atrás, um meteorito caiu na Groenlândia. Esta era a única fonte de ferro da população local, que começou a fazer facas, arpões, pontas de flechas e até bijuterias a partir dele. Isso sim é sorte. Com o tempo, os habitantes locais partiram o meteorito, chamado de Cape York, em um monte de pedaços. O explorador do Ártico, Robert Peary, queria levar o maior pedaço para os Estados Unidos. Como se movem 30 toneladas de rocha espacial sem caminhões ou estradas pavimentadas? Além disso, era 1897. E um frio congelante. Isso levou 3 anos, mas ele conseguiu. E acabou construindo uma ferrovia com uma plataforma especial para puxá-lo até a costa mais próxima. Essa foi a primeira e última ferrovia da Groenlândia. Peary vendeu o meteorito por $40 mil. Hoje isso equivale a cerca de $1 milhão. Em 2012, o artista Michael Heizer ergueu uma pedra de 340 toneladas sobre a entrada do Museu de Arte de Los Angeles. Ela foi chamada de Levitated Mass, ou massa levantada em português. A instalação foi fácil, mas levar até lá? Nem tanto. Foi necessário usar um trailer de 88 metros e 6 caminhões diferentes. A equipe dirigiu apenas à noite, 160 quilômetros, passando por 22 cidades. A parte mais insana, isso acabou custando $10 milhões. O navio sueco Vasa, construído há cerca de 400 anos, era quase uma celebridade. As pessoas ficaram maravilhadas com seu tamanho, bela decoração e esculturas de ouro.
em sua primeira vez no mar, afundou. Por quê? Uma rajada de vento. Ups! De qualquer forma, cerca de 80 anos atrás, eles decidiram retirá-lo. Um plano para enchê-lo com bolas de ping-pong e congelá-lo em um bloco de gelo. Mas em vez disso, apenas amarraram algumas cordas em volta dele e usaram 18 guinchos para puxá-lo ao longo do fundo do mar até uma parte rasa. Dali era muito fácil retirá-lo, pois era basicamente feito de madeira e pouco metal. O navio resistiu muito bem por causa da água fria do mar e até flutuou sozinho. O ônibus espacial Endeavour foi a 25 missões para o espaço e em 2012 a NASA decidiu que ele merecia uma pausa. Sua casa de repouso seria o California Science Center. O enorme ônibus espacial foi carregado em reboques e conduzido por Los Angeles a uma velocidade incrível, de 3 km por hora. Essa foi a primeira e provavelmente a última vez que uma nave espacial passou por uma grande cidade. Para isso, foi preciso abrir um caminho bem grande e derrubar um monte de coisas, como postes de luz, semáforos, fios de energia e até mais de 400 árvores. Não se preocupe, havia orçamento para fazer tudo isso, o suficiente para plantar mais de 800 novas árvores. A Estátua da Liberdade não foi construída nos Estados Unidos, e sim na França. Após 9 anos de trabalho árduo e uma grande quantidade de cobre e ferro, ela estava pronta para ser dada aos Estados Unidos como um símbolo de amizade. Enviá-la pelo correio consumiria muito plástico bolha, então decidiu-se mandá-la de navio. A estátua foi separada em 350 pedaços, que foram colocados em engradados e enviados para Nova York. Levou 4 meses para reunir todas as peças novamente. Pense numa pegadinha de quebra-cabeças. Conheça a Bagger 288, uma escavadeira autopropulsora e o maior transporte terrestre do planeta. Esse monstro pode mover milhares de cargas de terra por dia. Após terminar o trabalho em uma pedreira, deveria ir para outra. Desmontá-la e enviá-la e montá-la novamente seria ridículo. Então ela simplesmente foi se movendo até lá. Levou 3 semanas e só andava a 1 km por hora. Para impedir que destruísse tudo por onde passava, os engenheiros foram na frente, plantando grama e cobrindo as estradas com cascalho e terra. Agora você está andando pela rua na França, viu alguns cafés, talvez uma bela padaria. E a maior turbina a gás do mundo, chamada Harriet. Sua função? Manter as luzes acesas em mais de 700 mil casas francesas. A gigantesca turbina pesa até 2 jatos jumbo e teve que viajar pela França, Alemanha, Bélgica e Holanda. A grande pirâmide de Gizé, no Egito, é composta por mais de 2 milhões de enormes blocos de pedra. Sem reboques, sem tratores, apenas um pouco de força muscular à moda antiga. Cada bloco pesa mais de 2,5 toneladas, ou seja, 30 pessoas como eu. Esses caras nem tinham metais pesados como ferro ou aço, usavam principalmente pedaços de madeira e martelos de pedra. Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, o transatlântico mais moderno e inafundável colidiu com um iceberg e naufragou. E isso foi incrivelmente assustador. Imagine um enorme navio de cruzeiro com várias vezes o tamanho da Estátua da Liberdade colidindo com um enorme pedaço de gelo e submergindo. Está escuro e frio. Tudo que você consegue ouvir é o estrondo e o rangido de metais e madeiras quebrando. Ao seu redor, apenas as águas geladas do Oceano Atlântico sem fim. Quase não existe comunicação com o mundo exterior. Não há telefones nem internet. Ninguém mais em todo o planeta sabe que a embarcação está afundando. É um verdadeiro pesadelo. Mas o mais chocante é que as pessoas que estavam no Titanic naquele dia não entraram em pânico. Elas estavam calmas, talvez um pouco preocupadas, mas não havia receio no rosto delas. Para entender por que não tiveram medo durante um dos maiores desastres do século XX, é preciso ver o que estava acontecendo pelos olhos delas. Então, você é um passageiro do infame transatlântico. Sua cabine fica localizada em um dos convéses superiores. E acabou de se divertir muito com seus amigos no jantar. Agora os músicos estão tocando uma bela canção, os garçons estão servindo sobremesa. Você vai para o convés e desfruta da tranquilidade do imenso oceano. Neste momento, sente uma incrível sensação de segurança e conforto. Está orgulhoso de ser uma das primeiras pessoas no mundo a viajar na embarcação com a mais alta tecnologia do planeta. Você vai para a cama na sua cabine e acorda porque um membro da tripulação bate suavemente na sua porta e lhe pede para ir até o convés. Aconteceu algum tipo de problema, mas não há motivo para pânico. Sem problemas. Você fica feliz em sair para olhar o céu à noite.
O momento em que o navio colidiu com o iceberg parece nada mais do que um leve empurrão, e alguns passageiros nem ouviram. Eles perceberam que algo estava errado apenas quando os comissários bateram em suas portas e pediram que fossem para fora. Muita gente está no convés agora. Todos estão mais ou menos calmos. Os passageiros estão falando sobre o que pode ter acontecido. Ouvindo as conversas ao seu redor, você descobre que o navio está supostamente afundando. Essa ideia lhe parece um absurdo, e mesmo se for verdade, todos os passageiros sendo evacuados em botes salva-vidas de qualquer maneira. Naquela época, as pessoas não sabiam que havia apenas metade dos barcos de resgate necessários. Os passageiros tinham certeza de que todos seriam salvos. A evacuação começa. Mulheres e crianças vão primeiro. Ninguém entra em pânico ou tenta entrar no barco antes de chegar a sua vez. Todos os homens se comportam como cavalheiros e ajudam os membros da tripulação a evacuar as mulheres. Um passageiro quer entrar no barco com sua esposa, mas não é porque tem medo de ficar no Titanic. O cara só está preocupado mesmo. Para ele, parece que é menos seguro dentro do barco do que no transatlântico gigante. E não quer deixar sua amada sozinha, mas os tripulantes explicam a situação e o homem recua sem qualquer resistência. Eles começam a lançar foguetes no ar. Ninguém presta atenção nisso. Todos pensam que este é um procedimento padrão para quando um navio quebra. Se houvesse muitos viajantes experientes a bordo, eles teriam entendido que os sinalizadores foram disparados porque a embarcação estava em perigo. Talvez então as pessoas teriam entrado em pânico, mas a maioria dos viajantes simplesmente não percebeu. Os botes são baixados um a um. As pessoas estão assistindo à evacuação, esperando pacientemente sua vez. Não há empurrões nem aglomeração. Ninguém grita. As ações da tripulação ajudam a manter a calma. A equipe minimiza deliberadamente a gravidade da situação para evitar o pânico. Alguém diz que os barcos estão sendo lançados simplesmente por precaução. Além disso, o pessoal afirma que um navio de resgate está em direção ao Titanic, a apenas alguns quilômetros de distância. Alguns passageiros dizem que veem as luzes dele. As pessoas que já estão sentadas nos barcos querem ficar mais perto do Titanic, pois assim se sentem mais seguras. Muitas simplesmente não querem acreditar que algo sério está acontecendo. Mesmo quando são informadas de que o transatlântico está afundando, se recusam a admitir. Como é possível que o inafundável possa afundar? Mas é assim que a mente humana funciona. Em situações extremas, ela se recusa a acreditar que algo ruim vai acontecer agora. Você nem quer pensar sobre isso. Uma das passageiras diz que, para ela, parece que o perigo é exagerado. E afirma que todas as pessoas retornarão ao Titanic a qualquer momento. Alguns têm medo e, mesmo assim, não querem sair do navio. Cabines aconchegantes e a embarcação mais segura do mundo estão aqui. A alternativa é o oceano gelado e pequenos barcos instáveis de resgate. Alguém se recusa a deixar o Titanic porque não consegue encontrar sua bagagem. Alguns passageiros carregam todos os seus pertences, não querem deixá-los na embarcação que está afundando. Existem muitos imigrantes a bordo. Alguns nem entendem inglês. Os membros da tripulação não conseguem explicar a eles o que está acontecendo. Esses passageiros interpretam mal as instruções dos comissários durante a evacuação. Não conseguem entender as placas. Muitos têm certeza de que houve algum tipo de problema no compartimento do motor que será resolvido em breve, e o Titanic continuará sua viagem. As pessoas só começam a perceber que é um naufrágio quando ele começa a se inclinar para frente e sua parte traseira se eleva acima da água. É quando aqueles ao seu redor começam a entrar em pânico. Alguns pulam na água, outros vão para os botes salva-vidas sem esperar na fila, mas em geral não há caos e histeria. E isso apesar do fato de haver cerca de 1.500 pessoas a bordo. Cientistas afirmam que algumas delas nunca saíram de suas cabines, se recusando a deixar suas coisas para trás e não acreditando que algo sério estivesse acontecendo. Durante a evacuação, a orquestra está tocando. Isso ajuda a manter a calma. A música faz parecer que tudo vai ficar bem. Ela continua tocando no Titanic quase até o fim. Por volta das 2h05, a tripulação baixa o último barco com passageiros. 15 minutos depois, o navio afunda. Mesmo depois da tragédia, os passageiros sobreviventes não conseguem entender o que lhes aconteceu. Se lembram de entrar nos barcos e de se afastar do enorme transatlântico. E não esquecerão de vê-lo afundar. Mesmo depois de um tempo, ainda não conseguem perceber a terrível catástrofe que acabaram de vivenciar. Algum tempo depois, as pessoas começaram a escrever livros sobre esses fatídicos acontecimentos. Documentários e longas-metragens foram produzidos. As notícias sobre o Titanic estavam em todos os jornais e espalhou-se por todo o mundo. Em qualquer descrição daquele dia, a tragédia pareceu um desastre terrível. Mas aqueles que estavam lá
admitiram que não sentiram pavor. Simplesmente não podiam acreditar no que estava ocorrendo. É um acontecimento que pode parecer mais terrível para as pessoas que ouviram falar dele do que para as que o vivenciaram. Muita gente em todo o mundo recusou-se a embarcar em grandes transatlânticos após a catástrofe, o medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, muitos remanescentes da tragédia continuaram viajando em outros navios. Houve uma mulher que sobreviveu a 3 naufrágios, incluindo o do Titanic, e ainda assim continuou viajando. E se as pessoas tentassem retirar o Titanic do fundo do mar? Isso aconteceu muitos anos após o acidente, então a operação de 5 milhões de dólares falhou. Tiras de nylon foram presas em uma parte grande do navio naufragado. As outras extremidades das tiras foram colocadas em motores a diesel. Para toda a operação, foi utilizado um mini submarino. Um pedaço do Titanic, pesando 21 toneladas, estava sendo puxado quando uma das tiras se rasgou. E então, uma por uma, as outras começaram a se romper também. O enorme pedaço do navio caiu de volta no fundo do mar. Naquela altura, os participantes da operação de resgate já estavam sem comida. E como a costa mais próxima ficava bem longe, decidiram não tentar mais. Você já se perguntou quanto do Titanic ainda resta hoje em dia? Se você não mora em uma caverna, provavelmente sabe que já se passaram mais de 100 anos desde que o navio mais famoso do mundo naufragou. O RMS Titanic, o maior transatlântico do mundo desde o início dos anos 1900, afundou durante sua viagem inaugural, poucos dias depois de deixar o porto. O navio atingiu um iceberg no dia 14 de abril de 1912, afundando com mais de 1.500 passageiros dos mais de 2.200 que estavam a bordo do transatlântico naquele momento. Por mais chocante que isso possa parecer, o Titanic levou mais de 3 anos para ser construído e apenas 3 horas para afundar. Se fosse hoje, o navio teria custado mais de 210 milhões de dólares para ser feito. Ele foi visto pela última vez na superfície do Atlântico às 2h20 da madrugada. Por muitas décadas, essa foi a última vez que as pessoas o viram, até 1985, quando o paradeiro do navio foi descoberto pelo oceanógrafo Robert Ballard. Foi quando algumas partes do Titanic tornaram-se visíveis mais uma vez. Uma das primeiras descobertas feitas pela expedição de Ballard foi que o navio de fato partiu-se ao meio antes de afundar. As primeiras missões exploratórias para o fundo do oceano, onde o Titanic está agora, só conseguiram ver o casco e o convés do navio. Segundo Ballard, o principal objetivo dessas missões era entender como preservar as ruínas da deterioração. Outro objetivo era recuperar o grande número de objetos pessoais espalhados pelo fundo do mar. Mais tarde, o explorador disse que a vista lá embaixo era tão chocante quanto emocionante. Na área de detritos ao redor do naufrágio, o oceanógrafo descobriu muitos pequenos objetos e pertences pessoais, vários dos quais ele trouxe de volta à superfície. Havia sapatos, alguns mais chiques que outros. Tinha peças de roupas que pertenciam aos membros da tripulação. Havia enormes hélices. Se na superfície elas brilhavam e reluziam, no fundo do oceano, elas estavam cobertas e devoradas pela areia. Ballard apontou que a área onde os utensílios de cozinha estavam espalhados media mais de 1,6 quilômetros de comprimento. Havia pratos, panelas e frigideiras suficientes para equipar uma cozinha industrial inteira. Pela primeira vez, imagens de animação 3D revelam cenas emocionantes. As simulações mostram a evolução do Titanic desde quando ele partiu em 1912 até o estado de suas ruínas hoje. Mas as simulações não foram suficientes para o explorador do fundo do mar, James Cameron, que imaginou viajar até o coração do naufrágio pela primeira vez na história do navio. Sim, o mesmo James Cameron, que é o diretor de um filme muito famoso sobre o navio. Ele já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços do Titanic. Aqui estão algumas curiosidades interessantes para você. O diretor diz que sua verdadeira paixão sempre foi o oceano e que desde criança queria estudar o mar. Dirigir filmes, digamos, era seu trabalho diário. Quando surgiu a possibilidade de dirigir o longa do Titanic, ele disse sim, apenas para poder ver as ruínas do navio na vida real. De volta ao naufrágio. Segundo o James Cameron, acessar apenas a parte externa do navio não foi suficiente para os pesquisadores. Eles precisavam entrar, analisar e fotografar o que restava do interior pomposo daquele que foi o maior transatlântico do mundo. Cameron pilotou um veículo robô inovador equipado com câmeras. Isso ajudou a revelar espaços no Titanic que ninguém jamais havia visto desde que o navio tocou o fundo do mar. Os banhos turcos, por exemplo, ainda tinham as paredes de azulejos quase totalmente erguidas. Esses banhos eram exclusivos para passageiros da primeira classe. Eles ficavam bem ao lado da piscina e da sala de jantar da terceira classe e foram projetados em estilo mouro. As pessoas que descansavam lá podiam pegar cobertores para se aquecer e pedir aos garçons que lhe trouxessem tudo o que precisassem.
Se as fotos de antes do desastre eram incríveis, agora elas carregam um tipo diferente de fator surpresa, quando tudo que você vê nelas está escondido sob a superfície da água. Outra descoberta chocante foi o mastro do navio. Se olharmos para o Titanic em sua glória pré-naufrágio, o mastro chama muita atenção. Localizado na proa do enorme navio, o mastro tinha unidos os cabos de transmissão do sistema Marconi, um sistema de telegrafia sem fio. É também onde ficava a bandeira mercante britânica que o Titanic hasteou. O mastro estava a pouco mais de 30 metros de altura e tinha um ninho de corvo. Hoje em dia o mastro está irreconhecível e, atacado pela corrosão, desmoronou. O ninho de corvo também já era. Agora, podemos ver por que o Titanic atual é um verdadeiro tesouro para os exploradores do fundo do mar. Como o naufrágio do navio está a uma profundidade aproximada de 3.800 metros, a luz do sol é inexistente lá. Assim, as missões pilotadas dependem de equipamentos tecnológicos de ponta para o levantamento da área. Por que você acha que o Titanic desapareceu dos olhos do público por mais de 70 anos? Bem, porque naquela época a tecnologia não era avançada o suficiente para as pessoas descerem até lá, assim como para trazerem boas imagens do naufrágio. Foram cineastas que impulsionaram essa tecnologia ao tentar filmar debaixo d'água. Eles começaram construindo caixas para colocar suas câmeras dentro. Agora, a fotografia do fundo do mar é altamente avançada e nos permite ficar maravilhados com a grandiosidade da vida subaquática. Claro, tirar fotos no fundo do mar não é uma tarefa fácil. Por um lado, para suportar essa pressão subaquática maluca, os submarinos precisam ser muito fortes e ter paredes grossas, não menos do que 28 centímetros. Além disso, os exploradores têm que entender como filmar e fotografar quando quase não há luz por perto. Havia outra coisa que tornava a captação de imagens do Titanic ainda mais difícil. Quando os destroços do navio foram redescobertos pelos cientistas, estavam cheios de bactérias enferrujadas de cor vermelha, que dificultavam ainda mais a obtenção de boas imagens. Acontece que a cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, o que é lamentável para os fotógrafos. Por esse motivo, os veículos que descem para percorrer as ruínas, operados por humanos, são equipados com poderosos dispositivos de iluminação. Quando você vê algumas partes do navio de longe, parece haver uma cera marrom avermelhada pingando por todas as ruínas do Titanic. Mas na realidade, essas estruturas em forma de pingente são colônias de micro-organismos. Quando o navio afundou, levou junto uma enorme quantidade de bactérias que não existiam no fundo do oceano. Mas agora, essas bactérias unidas às condições extremas no fundo do oceano se transformaram em uma combinação desastrosa para as ruínas do navio. Essas colônias vermelhas de micro-organismos, na verdade, se alimentam de ferro e aço, que é basicamente tudo o que resta do Titanic. Um tipo desses micro-organismos são as bactérias chamadas Alomonas titanicae. Elas podem comer até 100 quilos de ferro por dia. Isso torna o Titanic uma fonte de alimento gigantesca para elas. Houve muitas especulações sobre a expectativa de durabilidade do navio naufragado depois que os pesquisadores descobriram essa ferrugem bizarra. Mas, de acordo com Cameron e sua equipe de pesquisa, o Titanic não vai se desintegrar tão cedo. Em uma das últimas expedições ao naufrágio, um veículo pilotado foi financiado para identificar especificamente uma cabine. Ela pertencia a um passageiro muito importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sim, como o museu. Guggenheim era filho de um magnata da mineração e membro do grupo de elite que embarcou na viagem transatlântica do Titanic. Nascido na Filadélfia, Guggenheim estava viajando de volta para os Estados Unidos. Mas, como todos sabemos, ele nunca chegou ao seu destino final. Por um preço que variava de 400 a 800 libras em 1912, o equivalente a 84 mil libras hoje em dia, era possível reservar uma acomodação chamada cabine. As cabines do Titanic eram o tipo mais luxuoso de quarto de primeira classe. Elas ficavam nos decks B ou C e eram decoradas em mais de 11 estilos diferentes: jacobino, georgiano, renascentista italiano e por aí vai. Esses quartos eram cheios de painéis esculpidos e marchetarias, feitas de madeiras exóticas e raras como mogno, carvalho e assim por diante. Guggenheim ocupava um desses quartos luxuosos. 100 anos depois, um de seus descendentes financiava uma missão inteira só para localizar a cabine exata em que o homem estava. Essa expedição se transformou em um documentário para a National Geographic, e eles conseguiram identificar qual era a cabine do Guggenheim. Então, parabéns para eles! Era o início de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Ele era formado pela neve que caiu milhares de anos antes do evento, talvez desde quando os mamutes ainda andavam pela Terra. O iceberg começou sua jornada. Era algo enorme, com mais de 520 metros de comprimento e pesando mais de 75 milhões de toneladas.
Era também um pedaço de gelo muito pacífico, pois evitou navios e rotas de transporte movimentadas. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais para o sul do que outros icebergs. O nosso teve sorte, pois outros derretem muito antes de chegarem a essas baixas latitudes. De até 30 mil deles que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Mesmo depois de derreter na água por meses, este enorme bloco de gelo ainda era quase 2 vezes mais pesado que a ponte Golden Gate. A parte superior dele tinha o equivalente a 10 andares sobre a superfície do oceano. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um transatlântico de luxo que transportava mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Naquela época, era a maior embarcação já construída, o Titanic. A colisão aconteceu no dia 14 de abril, quando o navio estava no Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Newfoundland. Sem conseguir desviar seu curso, ele rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a encher de água a uma velocidade alarmante. Como os do Titanic não eram tampados na parte superior, a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o transatlântico se partiu ao meio. O resto é história. Mas o que aconteceu com o iceberg depois disso? No dia 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert navegava pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando a alguns quilômetros de distância do local onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe da embarcação alemã, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma grande mancha de tinta vermelha ao longo da base do pedaço de gelo. Surpreso, o homem tirou uma foto da sua descoberta. Ele pensou que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o iceberg e tirou outra foto dele foi o capitão de uma embarcação que colocava cabos de telecomunicações em alto mar. Ela foi enviada para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o pedaço de gelo que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta vermelha. Então, não foi difícil ligar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em um leilão por mais de $32 mil. Mesmo assim, os especialistas não têm certeza se a imagem mostra realmente o terrível bloco de gelo. Poderia ser o de um simples iceberg que estava flutuando nas proximidades naquela época. O grande navio inafundável havia sumido no fundo do Oceano Norte, onde permanece até hoje. Mas o iceberg seguiu seu trajeto, deixando algumas testemunhas perplexas e lentamente derretendo na água das redondezas. Ele desapareceria completamente antes do final do ano. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Muitos artefatos foram encontrados e restaurados, como partes do navio, joias e pratos de jantar, entre outros. Demorou aproximadamente 3 horas para que o navio fosse completamente submerso na água gelada e remota. A noite estava fria e movimentada. A orquestra estava tocando música, encantando os convidados a bordo. Todos estavam animados para chegar aos Estados Unidos. Ainda era considerado uma façanha incrível para um navio atravessar o Atlântico em 1912. Mas, com o passar do dia, havia uma atmosfera de desgraça iminente para o capitão e sua tripulação. No entanto, ninguém mais sentiu isso. Parecia para eles que nada poderia dar errado, e essa seria apenas mais uma noite normal. Pensavam ser impossível que o Titanic afundasse. A última coisa em mente quando se pensa no Titanic é a equipe de correios. Sim, havia carteiros a bordo levando correspondências para os Estados Unidos. Pode parecer um trabalho bastante mundano, mas o teste para ser aceito como carteiro a bordo era muito difícil. E apenas alguns dos principais candidatos se qualificaram, e esses poucos seriam pré-selecionados e aceitos. John Star March, um americano, foi um desses carteiros, ganhando entre $1.000 e $1.500 por ano trabalhando no Titanic. Em 1912, isso era considerado muito dinheiro. Eles não faziam parte oficialmente da tripulação do navio, já que a tripulação de correio foi colocada perto dos aposentos da terceira classe. Mas, dada sua influência e resistência, acabaram sendo movidos e receberam uma área de jantar privada. Marty aceitou esse emprego porque precisava do dinheiro para sustentar sua família.
Ele encontrou uma maneira perfeita de ganhar muito dinheiro trabalhando em um grande navio, viajando pelo oceano. Ele tinha 51 anos na época e vinha de Nova Jersey. Infelizmente, estava a bordo quando o navio afundou e não sobreviveu. Mas foi recuperado um relógio de bolso, que nos dá uma pequena visão do que aconteceu naquela noite fatídica. É uma caixa em ouro gravada com filigrana e com uma legenda dizendo que foi feito pela Eldin National Watch Company. Na superfície, você pensaria que isso seria uma peça de antiguidade muito legal sobre a lareira, mas há alguns detalhes incomuns sobre o relógio. Há sinais óbvios de que a água escoou sobre o vidro, e os ponteiros pretos do relógio indicam a hora ser exatamente 1h27. Isso nos deixa imaginando por que o relógio parou nesse exato momento. O que o proprietário estava fazendo? Os carteiros estavam operando uma instalação de triagem de correio funcional e eficiente a bordo do Titanic. Isso não era algo que acontecia com frequência em um navio de cruzeiro, já que os transatlânticos típicos usam malas fechadas para transportar o correio de um porto para outro. Mas a instalação de triagem de correio no Titanic permitia que os passageiros enviassem cartões postais sempre que o navio atracasse em zonas de trânsito na Irlanda e na França. De acordo com relatos, as pessoas começaram a voltar para seus quartos por volta das 23 horas, mas algumas delas ainda seguiam aproveitando a noite. Os 5 carteiros estavam comemorando o aniversário de um colega em sua sala de jantar separada. 5 minutos antes do impacto, os membros da tripulação viram o iceberg e tocaram a campainha 3 vezes, como um aviso de que algo estava à frente do navio. Eles deram ordens para que o Titanic se movesse para a esquerda, ou como dizem, virar tudo a este bordo para reverter os motores. Não foi suficiente para evitar o grande impacto. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic atingiu o iceberg e o desastre eclodiu por dentro. Não apenas água infiltrando e afundando o navio, mas pânico e caos entre os passageiros e tripulantes. O capitão Smith chegou ao convés e foi informado de que o Titanic havia atingido um iceberg, e ao mesmo tempo, a sala de correspondência começou a se encher de água. Sabemos que o navio de 269 metros estava completamente submerso por volta das 2h20 da manhã, com 706 sobreviventes. Os momentos entre o impacto e o naufrágio foram bem agitados. À meia-noite, eles começaram a preparar os botes salva-vidas para os passageiros evacuarem. Foram dadas ordens para mulheres e crianças embarcarem nos botes com alguns tripulantes para guiá-los e operá-los. O problema era que os 20 botes salva-vidas disponíveis podiam acomodar apenas 1.178 pessoas do total de mais de 2.200 passageiros a bordo. Marty e seus colegas começaram a organizar o correio. Era possível sentir o caos nas ordens dadas dentro do navio. A cada segundo que passava, a água fria gelada enchia mais o navio. 15 minutos depois da meia-noite, o capitão Smith ordenou que seus tripulantes enviassem um sinal de socorro. Mesmo que o SOS tivesse sido enviado mais cedo, muitos outros usaram CQD. CQ significa chamada geral e D é perigo, do inglês distress. O Frankfurt estava muito longe para ajudar, embora tenha sido um dos primeiros a responder. Até mesmo o navio irmão do Titanic, o Olympic, respondeu, mas também estava muito longe. À meia-noite e 20 minutos, o Carpathia recebeu a mensagem urgente, que alterou seu curso original para ajudá-los, mesmo estando a 107 km de distância. Embora isso tenha sido uma notícia de alívio, a água continuou infiltrando a um ritmo alarmante. Não foi fácil manter todos calmos, sabendo que o navio poderia estar debaixo d'água em questão de horas. Neste ponto, muitos passageiros já estavam a bordo dos botes salva-vidas esperando para descer na água. Os músicos a bordo começaram a tocar para aqueles que ainda esperavam. No começo, eles estavam tocando no lounge de primeira classe e depois se mudaram para o convés. Existe uma polêmica sobre por quanto tempo eles seguiram tocando e qual música. Nenhum dos músicos sobreviveu. Os 5 carteiros a bordo também estavam cumprindo seus deveres enquanto o navio estava afundando. De acordo com o oficial do navio, a sala de correspondência já estava coberta de água acima dos tornozelos e os carteiros estavam ocupados tentando salvar o máximo de correspondência que podiam. Marty foi um deles. Havia sacos de correspondência flutuando. Eles começaram com as cartas registradas. Testemunhas do naufrágio do Titanic relataram que os carteiros estavam colocando sacos de correspondência no convés para evitar que se molhassem até que a ajuda chegasse. Eles também mencionaram que sacos de cartas flutuavam na água gelada.
À 00:45, o bote salva-vidas número 7 no lado esquerdo do navio foi abaixado na água. Mesmo tendo espaço para cerca de 65 pessoas, tinha apenas 27 dentro. Muitos dos botes salva-vidas transportavam menos passageiros do que sua capacidade máxima permitida. A tripulação estava preocupada de que os botes virassem se tantas pessoas estivessem neles. Alguns relatórios sugerem que algumas pessoas até se recusaram a embarcar nos botes, afirmando que o Titanic era inafundável. Ao mesmo tempo, eles dispararam um dos 8 foguetes sinalizadores, mas isso não ajudou. À 00:55, o segundo e o terceiro botes de segurança desceram as águas com 2 passageiros do sexo masculino pulando a bordo. 5 minutos depois, outro bote salva-vidas foi baixado com cerca de 39 pessoas. Neste ponto, a água entrava na base da grande escadaria. Nos próximos 20 minutos, mais botes de segurança foram abaixados, a maioria deles com espaço para mais passageiros, ainda sem ajuda. O Carpathia ainda estava a caminho. O pânico e a tensão estavam aumentando. Havia muita raiva entre as pessoas que foram deixadas para trás. Por volta da 1:30 da manhã, as coisas estavam ficando fora de controle. O embarque organizado de passageiros para os botes salva-vidas parou. O relógio de Marty parou 3 minutos antes, o que pode significar que ele fazia parte da briga entre tripulantes e passageiros. Demorou 3 horas para o Carpathia chegar. Marty não estava entre os sobreviventes. Seu relógio provou ser uma das descobertas essenciais perdidas nos destroços do Titanic. Posteriormente, foi devolvido às 2 filhas de Marty, e agora está em uma das coleções do Museu Nacional dos Correios. Marty era um homem que fazia o que tinha que fazer nas piores circunstâncias. O tempo era uma mercadoria preciosa para as pessoas a bordo do navio, e este relógio provou ser valioso para aprender mais sobre as histórias trágicas, mas inspiradoras do Titanic.